Oi, gente, estamos aqui, doutora Ju Sem Filtro, mais uma vez com a convidada maravilhosa, amiga, querida do coração, doutora Altina Castelo Branco. É um prazer, Tina, ter você aqui. Queria... Também, Ju, é um prazer grande, né? Desde a época da nossa Parcudência! residência. Nós fizemos residência juntas, né? Que Tina Exatamente. foi para a área de fertilidade e eu fiquei com a ginecologia e obstetrícia, É né? verdade. Eu queria que você se apresentasse para as pessoas, né? Dissessem qual é o seu trabalho, o que é que você faz. Conta um pouquinho aí para o pessoal saber sobre você. Tá bom. Bom, além de ser amiga de Juliana, e ter feito a residência com ela, eu então fiz a residência no IMIP e depois eu fui para a França, porque isso foi praticamente quase no século passado, em 2002, na transição. E aí eu fui para a França fazer reprodução assistida, porque naquela época, em 2002, a gente quase não tinha, até hoje ainda quase não tem serviços de reprodução na área pública. E aí fiquei lá 2 anos, voltei, montei uma clínica de reprodução chamada Arte Fértil. E além disso, fiz mestrado, doutorado, sempre com esse foco. A gente tem hoje também na clínica uma pós-graduação, Lato Sensu, reconhecida pelo MEC, em parceria com a Católica, com a Unicap, e a única do Norte e Nordeste, é reconhecida pelo MEC. Então, um médico ginecologista que queira fazer essa subespecialidade, hoje ele não precisa ir para São Paulo. Ele pode fazer fazendo pela Católica, tendo a prática na clínica, onde ele acompanha as punções, as transferências, a rotina do como é um serviço, né, de reprodução assistida, e tem as aulas teóricas que são feitas na Católica. E agora o novo desafio meu é que eu vou ser a presidente do Congresso para o Brasileiro. ano. Aproveito para convidar logo. Pois é, vocês todos, é uma oportunidade. É um brasileiro aqui em Recife. Vai ser Vai maravilhoso. ser no Expo Center, logo depois do feriadão de 7 de setembro, de 9 a 12. E o Congresso de Reprodução Assistida, ele envolve tudo, é tudo atrelado à saúde reprodutiva da mulher. Vai desde a nutrição, aborda temas como ovário policístico, endometriose, não é só bebê de proveito, é só fertilidade, né? Não é só fazer reprodução assistida. É tudo que envolve um casal que está tentando e não está conseguindo, e não digamos está assim. conseguindo, Né? Então, se ela tem distúrbio ovulatório, se ela tem endometriose, parceiro, se tem fator masculino, ou uma mulher solteira que queira fazer uma produção, um casal homoafetivo, então envolve isso. Envolve vários temas, né? Patologias uterinas, a gente vai ter rendes de ultrassom, de esteroscopia. Então, é muito interessante e é um brasileiro na porta da nossa porta de casa, É isso né? aí. Na porta de casa. Estaremos lá. Isso mesmo. Mas, Tina, me diz uma coisa. Em relação, assim, uma das coisas, o dia a dia da gente, ginecologista, as pacientes perguntam muito, às vezes, sobre bebê de proveta por curiosidade, né? E perguntam, às vezes, de como é fertilização por curiosidade também. Porque a gente fica perguntando a elas quando é que vem esses bebês, porque isso é uma preocupação do ginecologista geral, né? Na gente que não faz a área de esterilidade, a preservação da fertilidade. Né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho assim, sobre o que é o planejamento reprodutivo, né, para essas mulheres. Isso é muito importante, viu, Ju? Porque até um tempo atrás, parece que toda hora eu tô falando isso, né? Como se fosse velha, mas vamos lá. Até um tempo atrás a gente só falava em planejamento familiar. Que era a mesma coisa de contracepção. Toda vez que falar planejamento familiar era evitar filho. Era DIU, pílula, tudo. Mas como hoje as mulheres estão no mercado de trabalho, não é à toa que a gente está aqui conversando, então as mulheres vão entrando no mercado de trabalho e vão postergando essa gravidez. E aí hoje a gente se depara que às vezes a mulher quer um filho e não consegue. Não consegue porque certas doenças foram ficando mais severas, né, como uma endometriose. Principalmente, exatamente, né? Que hoje é a doença da mulher moderna. Da mulher moderna. Os impressionante. O fato de nunca engravidar e vai menstruando e a doença vai aparecendo. E aí, quando ela quer, ela pode não conseguir. Então, para ela não se deparar com o desejo de querer e não poder, ela tem que fazer esse planejamento reprodutivo. Ou seja, ela tem que saber, poxa, tá com 34 anos, 33. E aí, não tenho nenhum norte, ainda não tenho um parceiro, ou tenho, mas não quero um filho de jeito nenhum, porque ainda estou no meu pique profissional.
Então, avalia a reserva ovariana, vê como é que está o estoque de óvulos, porque às vezes a gente vê hoje mulheres jovens já com o estoque Uma reserva de óvulos baixa, né? diminuída. É. Por isso que a gente vê hoje mulheres, às vezes, com 40 anos já entrando no climatério. É, Então, imagina se verdade. ela entra no climatério com 40 e ainda nem tentou. Isso. E aí, sem óvulos, Ela não vai conseguir. Então, é importante ela ter esse time do relógio dela, ela fazer ou uma ultrassom com um especialista para avaliar a contagem de De folículos, folículos. ou dosar o antimileriano, Piano. para ter essa noção de quantidade. E isso não quer dizer que ela não engravida, mas quer dizer que tem pressa, Pressa. né? Então, é importante ela ter esse planejamento. E aí, uma coisa que é importante, que a gente fala em congelamento, mas não é que todo mundo tem que congelar. Por exemplo, chega uma paciente e diz assim, não, eu tenho 33 anos, 34, mas eu já estou trabalhando, se eu encontrar amanhã alguém, eu já vou liberar. Uhum. Então, tudo bem, ela viu a reserva, tá boa, então ela espera 1 ano, 2. Agora, se ela é uma homoafetiva, ela sabe que vai precisar de uma reprodução assistida. Então, não é melhor ela congelar os óvulos com 33, 34, porque o tratamento vai se tornar custo-efetivo melhor. Porque com 33 anos, provavelmente, quando a gente estimular o ovário, ela vai ter uma quinzena de óvulos. E provavelmente, com uma quinzena de óvulos, ela vai ter 3, 4 embriões. Bons, né? Bons, no mínimo. No mínimo. E aí, se ela tiver 3, 4 embriões, quer dizer que ela fez uma única tentativa, que já conseguiu 3, 4 embriões, e a cada vez que a gente coloca um embrião, é no mínimo em torno de 50% a taxa de gravidez. Então, ao fim de 3 tentativas, ela vai ter quase que 90%, 85% a 90% de chance de gravidez, de ficar grávida. Agora, imagina o inverso. Uma paciente que chega no consultório de uma clínica com 40 anos, onde às vezes a qualidade já está caindo, então, ao invés de ela precisar de 5 óvulos para ter um, ela vai precisar de uns 8, 9, quase o dobro. E ela não tem 15 óvulos, ela tem 6. 6. Então, ela vai precisar, às vezes, fazer 2 vezes o tratamento. Para poder conseguir, né? Para conseguir um, né? Às vezes 1. Enquanto se ela tivesse feito antes, ela faria um único tratamento e já teria 3. Entendi. Não é melhor? Além do desgaste emocional, ela vai mais tensa, ela vai com medo de fazer todo um processo e não ter nada. Então, é desgaste financeiro e emocional. E é esse aconselhamento que é importante, assim, o ginecologista não é dizer assim, vá fazer, mas, você está com pressa. E aí? De repente, se ela souber que está em pressa, ela já libera. Se ela já tem alguém, ela já libera e já faz em casa. E se ela não tiver nenhum problema nas trompas, nem no sêmen do parceiro, ela vai engravidar, porque ela foi alertada que ela tinha pressa. Que eu acho que isso é uma falha, né? Eu acho que muitas vezes as pacientes, elas não são devidamente alertadas de que elas precisam acelerar esse processo. Porque elas não investigaram, faziam só os exames de rotina, sem ver reserva, sem ver antimileriano, faziam só os exames de rotina e estava tudo bem e achava que era fértil. Né? Eu acho que isso é uma responsabilidade muito grande da gente ginecologista de alertar os pacientes, né? Eu acho. E a prevalência está alta, né, Tina? Como é que está essa questão da prevalência da infertilidade? Exatamente. Veja, você falou uma coisa perfeita, porque se a gente, como ginecologista, não pode se omitir de pedir um ultrassom de mama, pensando em câncer de mama, pedir um preventivo pensando num câncer, né, de colo de útero, qual é a prevalência dessas doenças, desses cânceres? Tá certo que é um câncer que pode matar. Mas veja, mama, que é o mais prevalente, é 75 em 100 mil. De colo de útero, 15 em 100 mil. A infertilidade, não quer dizer bebê de proveta, mas a dificuldade de engravidar ao fim de um ano é uma prevalência de 15 em 100, não é em 100 mulheres, não. É em 100 pessoas, né? Em 100 mulheres. A cada 100 tentantes. Pessoas, a cada 100 pessoas, a cada 100 que estão tentando engravidar, de 15 a 17 vão ter dificuldade para engravidar. É muito alto. É muito alto. É muito alto. Então, ela tem que ser alertada com o tempo, porque se ela descobre que tem uma dificuldade, seja por um fator de endometriose, um ovário policístico, mas ela descobre com antecedência, ela tem tempo de resolver, seja de uma forma mais simples, com indução de ovulação, né? Se for uma endometriose, pensar em cirurgia,
Mas se ela não tem tempo, ela vai acabar ou fazendo essas etapas e correndo o risco de, se não engravidar, ir para uma fertilização num contexto bem apertado, com pouco óvulo e com prognóstico menor. E aí vai se frustrar com razão, porque ela vai dizer, poxa, mas ninguém me alertou. Aí vem um tal do se, né, que a gente adora. Ah, se eu soubesse, se eu tivesse feito... Aí o que a gente tem que dar como ginecologista é essa coisa. Eu lhe informei. Se você não fez, foi uma escolha consciente. Aí tudo bem. Isso. Ela sabia que tinha pressa, mas ela optou por deixar o mundo, a vida correr. E seja que Deus, e o tempo vai definir. Vai definir. Aí tudo bem, aí foi uma escolha consciente. Eu vejo isso às vezes aqui no consultório, e às vezes eu fico perguntando todo ano. Aí você termina, às vezes, a paciente essa chata, né? Aí tem pacientes que eu boto no prontuário. Não perguntar mais, porque a paciente já decidiu que não quer ter filhos no momento. Mas tá registrado que eu aconselhei, que eu perguntei, que eu investiguei, que ela já não tem mais tanto tempo, que a reserva já tá baixa, né? E a gente já investigou e viu que tá baixa. Então, assim... Veja, direito, eu tive uma paciente que não quero casada, não quero médica, não quero. Quando deu 40 anos, não queria nem congelar, né, nem nada. Aí eu disse, quando deu 40, deu aquele start nela do desejo de fertilidade. E está aí há 2 anos tentando engravidar e não consegue. Não é então, muito mais desgastante. Veja, eu disse a ela, pois muito mais desgastante, porque se ela tivesse, quando ela tinha 35, que eu disse a ela que guardasse, que congelasse, que fizesse, ela não tinha passado por tanto estresse. Né? E hoje ela se sente, Júlia, eu me sinto muito culpada, porque assim, você me alertou. Então não foi falta de esclarecimento, eu sou profissional de saúde, eu sei de tudo isso, mas eu tinha convicção que eu não ia ser mãe. E eu não entendo até hoje como foi que deu esse start, assim, esse estalo da maternidade. Eu digo, porque são coisas que você não controla. Né? Você não tem um controle de todas as suas vontades. Qual é a minha vontade daqui a 5 anos? Não sei. E a gente muda. Né? Senão não tinha mulher laqueada se arrependendo. Se arrependendo. Vamos fazer ectomizado que se arrepende, mulher que fez laqueadura que se arrepende, não é verdade? É verdade. Então, assim, eu acho que a gente não deve postergar, sabe, Tina? Eu converso muito sobre isso. E hoje está muito difícil, que eu vejo, o que é que eu vejo no dia a dia aqui no consultório? Né? Muitas mulheres sem seus parceiros ainda. Não porque, às vezes, elas estão só focadas no projeto pessoal, profissional. É porque não encontraram uma pessoa. Pessoa certa, é difícil. Pessoa certa. Hoje está difícil, porque a oferta é muito grande. Às vezes os rapazes não querem assumir, né, um relacionamento, uma liberdade de namorar, de ficar, não sei o quê. Então, às vezes, eles não, eu quero ser solteiro. Tem os solteiros convictos, né? Tem a questão da homossexualidade, que já tira um percentual. Tem um percentual que casa, que já tira outro percentual, e por aí vai. É verdade. Então, não tá tão simples, né? Assim, para arrumar uma parceria. E, às vezes, o parceiro, por exemplo, eu tenho uma paciente aqui que ela quer ter filho, o parceiro tem 2 filhos do primeiro relacionamento. Eu disse, olha, isso é uma coisa que você vai ter que passar com ele. Porque tem coisas que são inegociáveis na vida da gente. Se isso for inegociável para você, você vai decidir entre o seu relacionamento e o desejo de maternidade. Né? E isso é uma coisa que você vai ter que trabalhar na terapia, vai ter que trabalhar com ele. Então, assim, porque às vezes, o que é que eu percebo assim também? Você projeta no outro um desejo que é seu, né? Então, se aquilo é uma coisa que é muito importante para você, minha gente, não abram mão da maternidade, eu acho, sabe? Eu acho que ela tem que... Até porque parceria não é para a vida toda, né? Às vezes. É verdade. E o que acontece é que uma paciente dessa, ela vira e diz assim, eu quero filho, meu marido é vasectomia, mas vou convencer. Mulher adora dizer assim, depois eu convenço, depois eu ajeito. Só que esse depois eu vai vou dar um jeitinho tempo. E vai passando o tempo, e o tempo voa. Então, assim, se ela quer esse tempo, já que a gente não pode se congelar, apesar de ter as estéticas, a gente não consegue, o ovário está lá, o fígado está lá e vai envelhecer apesar dos botox. Então, pelo menos, se ela não quer dar um ponto final na hora, dar um ultimato para o parceiro, ela congela os óvulos, porque ela ganha um tempo para negociar isso devagarzinho, no ritmo do casal. É o que a gente tem, ainda não é um menino congelado, mas pelo menos é uma possibilidade, se ela não... Ou então ela dizer, não, realmente, e aí é onde vai o aconselhamento. Isso. Ela queria demorar essa negociação com o parceiro, por exemplo. Mas aí você pediu um antimileriano,
e viu que o estoque estava baixo. Baixo. Aí ela vira e diz assim, ou a gente libera agora, ou eu vou ter que congelar, porque eu não tenho mais tempo. Exato. Então ela já sabe que ela não vai poder esperar muito mais, ou ela toma uma decisão de congelar, ou ela toma uma decisão de liberar logo. É isso que é importante a Importante informação. informação. E qual idade, assim, limite para essa questão, se é que tem para você, a questão de congelar esses óvulos? O ideal. O ideal é congelar antes dos 35, 34, até 35. Porque é isso que eu estou dizendo, a gente vai ter custo efetivo melhor. Melhor. Mas, por exemplo, agora recentemente eu estou com uma paciente grávida de 44 anos. Agora, e ela tinha um ovário bom, tá? Mas 44. A gente teve que fazer 3 fertilizações. Em cada uma ela me dava uma dezena de óvulos e conseguia 3, 4 embriões, quando a gente ia analisar todos alterados. Por isso que A qualidade de é ruim. Ou seja, Tinha quantidade, mas a não qualidade, quando fazia o estudo, eram embriões comprometidos. E aí você vê, ela não só teve que fazer o custo financeiro também de uma mais fertilização, alto. 3, teve que pagar o estudo genético. Aos 35, eu vejo muita paciente que chega para mim e diz assim, vamos fazer uma fertilização, o tal do jaque. Já que eu vou fazer a fertilização, eu quero fazer estudo genético. Veja, se você tem 30 anos de idade, 32, qual é a chance de uma síndrome de Down? Mínima. Então, para que eu vou fazer o custo de um estudo genético se eu não tenho uma alteração na família, se eu nunca abortei, se eu sou jovem? Então, em vez de ela ter que ainda agregar esse opcional, vamos dizer, ela faz apenas a fertilização, porque ela fez jovem, onde o fator idade aí praticamente não ia ter um risco. O risco de um Down, por exemplo, aos 35 anos é 1 em 1000. 1 em 1000. Agora, aos 40 é 1%. Aos 43 é 5%. É muito alto. A taxa de aborto, vai aumentando. não é? A taxa de aborto até 37 anos, 35 é 15%. Aos 40 passa de 40% a taxa muito de aborto. Alto. É muito alto. Então, é assim, eu não arranjei ninguém feito a sua paciente aos 40 anos. Sei lá, se ela não tivesse parceiro. Ela decidiu agora. Aí é melhor ela congelar do que não fazer nada. Mas ela vai ter que ter mais óvulos para conseguir essa segurança. Se ela pudesse ter feito mais cedo, ela teria com menos óvulos a mesma segurança. A mesma segurança. Uma segurança maior com mais óvulos. É verdade. Eu queria saber se pode utilizar o FGTS para fazer o tratamento, para custear o tratamento. Pode sim. Só que, assim, apesar de estar previsto que a paciente, né, pode usar, ainda eles resistem. Então, como é que funciona? Eu dou um laudo solicitando, um laudo dizendo que ela precisa do tratamento porque está tentando engravidar X tempo e tem como causa da infertilidade um fator tubário por aderência, por uma endometriose, um fator masculino. E que aí a gente vai explicar a causa e diz, então, diante desse quadro clínico, ela precisa de uma fertilização. Junto com a indicação, com o laudo médico, vai o valor do tratamento e ela dá entrada no FGTS. Normalmente eles negam, aí ela tem que judicializar. Aí ela entra com o advogado e aí consegue a liberação. Mesmo previsto em lei, eles negam. É porque como muita gente ainda não pede, então eles vão resistindo. Aí quando mais as pessoas forem judicializando, forem pedindo, insistindo, e vão perdendo, aí vai conseguindo mais liberação desse dinheiro. É a mesma lógica dos pacientes, só que assim, que ainda tem que judicializar, mas que tem direito. Mulheres com câncer. Já foi aprovado, já faz 3 anos pelo STJ, Supremo Tribunal de Justiça, por unanimidade, que uma paciente com câncer, ela pode congelar os óvulos sem custo nenhum, que o plano de saúde tem que custear tudo. E por quê? Não sabia disso, não. Pois é. Olha, coisa boa. Não é verdade? Porque a quimioterapia vai lesionar. Vai destruir os óvulos. Exatamente, porque né, ela vai matando as células sadias também. Então, como a sequela, em prol de ficar curada, mas como a sequela do tratamento vai deixar ela, como dizer assim, vamos dizer que o ovário dela, não vou dizer que ela vai ficar na menopausa, mas vai envelhecer uns 10 anos. Uns 10 anos. Esse ovário. E aí, se ela tem 30, é como se ela depois ficasse com 40 em termos de ovário. Se ela tem 40, vai entrar provavelmente na menopausa. Então, o que eles viram? Como isso vai
deixar ela infértil. Então, nesses casos, antes da químio, ela pode fazer o congelamento de óvulos. Aí, o que precisa? Ela foi para o oncologista, ele dá o diagnóstico que ela tem o tumor de mama, e alguma coisa, e que vai ser submetida a químio como tratamento complementar. E aí, em cima desse laudo, eu digo que justamente a químio vai lesionar, então que ela tem que fazer o congelamento de óvulos. E era para o plano pagar, mas hoje eles não liberam. Aí o que é que a gente faz? Dá esses 2 laudos, entrega ao advogado. E judicializa. Na realidade, a gente solicita o plano, ele nega. E aí, com a negativa do plano, e já com os 2 laudos, o advogado judicializa. E aí o juiz dá liminar e ela ganha o tratamento. Ganha o tratamento. Todinho. Que coisa boa, importante. Então, isso é importante, porque... E para o homem também, né? Se for um câncer no homem, congela o esperma, né? Congela o sêmen, a amostra seminal, né? Exatamente. Isso é importante, porque assim... a gente está falando justamente, veja a contramão. As mulheres estão tentando um filho mais tarde, homens também. Mas a gente falou, os estresses de hoje em dia, o que está acontecendo? Cada vez mais gente mais nova tendo câncer. Verdade. Certo? Então, as pessoas estão tendo câncer mais cedo e estão tendo filho mais tarde. Então, o que vai acontecer? Muita gente jovem com câncer que ainda não teve filho. Exatamente. Então, a gente precisa congelar. E eles vão ter isso pago pelo plano de saúde. E já provou que é seguro, porque os hormônios que a gente dá... Não é estrogênio, para o homem ele já cura. Ele já colhe e pronto. Não precisa tomar uma injeção. E na mulher o estímulo é o hormônio daqui, da hipófise, é o FSH, não estou dando estrogênio. Então já provou que é seguro, o tratamento dura 15 dias, não vai atrapalhar o tratamento dela, não vai atrasar, é seguro. O plano paga, só tem que hoje judicializar, mas ela tem o STJ e agora já tem um projeto de lei da deputada também para isso, que é para virar lei. Para virar lei, Então, assim, para os pacientes recorrer, porque, graças a Deus, elas estão ficando curadas, mas estão ficando inférteis. Então, a gente não pode fazer com que o medo do câncer, o medo da morte, lhe condene a uma infertilidade. Você tem que ficar curada e fértil, com seus óvulos congelados. Isso é uma coisa importantíssima. Eu tenho um caso aqui de uma paciente que o marido teve um linfoma e ele congelou, né, o sêmen, inclusive foi na sua clínica, né, eu disse, vá, ligue para a Altina, e congelou, e ela tem 2 filhos. Olha a diferença, não é? Ela tem 2 filhos. Ela está realizada. Ela está realizada, marido curado, e ela tem 2 crianças. Olha aí, a diferença total. A gente faz um bem. A gente fez a diferença. Eu digo, corra antes dele começar para fazer um congelamento, né? É muito importante. Uma dúvida também em relação à doação de óvulos, que isso também é uma pergunta que muita gente tem interesse de saber, né? Às vezes as pacientes querem receber o óvulo de uma pessoa conhecida, acham que é só, vamos ali pegar um óvulo, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho com essa questão da doação de óvulos, como é que ocorre isso no dia a dia? Pronto. Hoje em dia, a gente tem 3 condições. Vamos dizer que uma mulher vai receber óvulos. Ela pode receber óvulos de um parente até 4º grau, ascendente ou descendente, uma sobrinha, uma irmã, uma tia, vai que é uma tia mais nova que ela, ou ela é nova e teve um câncer, fez uma químio e hoje está com a falência ovariana. Tá? E tem uma tia de 30 anos igual a ela que tem óvulos e que quer doar para ela. Só que se ela recebe de um parente, não é um doador anônimo. Não é anônimo. Então ela tem que saber que essa pessoa que vai doar vai saber que ela vai receber o óvulo dela, se ela não vai confundir os papéis. Mas ela pode receber de um parente. Tirando isso, ela pode receber de bancos de óvulos ou de uma ovodoação cruzada, que é isso. Na maioria das clínicas, às vezes chegam pacientes em consulta que são jovens, que têm muitos óvulos e que o problema é um parceiro ou é a trompa, mas ela tem um antimileriano lá em cima e ela vai me dar uma quinzena de óvulos, mas às vezes ela tem muito óvulo, mas não está com condições financeiras para pagar o tratamento. Então a gente chama cruzada porque a gente vai fazer uma troca. Ela vai fazer o estímulo, capta os óvulos e a gente divide. Metade fica para ela, metade ela doa. É uma troca. Eu digo que é a corrente do bem. Uma ajuda a outra. Uma ajuda a outra. Então, ela doou para a outra metade dos óvulos, tá? Então vai dar um bom número para as duas. E a que está recebendo os óvulos dessa
está custeando uma parte do tratamento. Tratamento. Então, em média, quando ela faz essa doação compartilhada, a que vai doar, ela paga metade do valor de uma fertilização, que se é aí uns 27, ela vai pagar 13, aproximadamente, e já com honorário médico e tudo, mais ou menos isso. E a que vai receber, ela paga como se fosse uma fertilização, semelhante, como se fosse um parente. Eu falo isso muito para minhas pacientes. Eu digo, se você pedir ao seu parente para doar óvulo, você ainda vai pedir para ele comprar o remédio? Não, né? Ele está tomando remédio no seu lugar, está fazendo a posição. Então, é como se você estivesse pagando a fertilização para si, só que outra pessoa que está tomando os remédios no seu lugar. No seu lugar. No seu lugar. Que ou é o parente ou é essa pessoa desconhecida, que você tem acesso às características, ao biotipo, para saber que vai ter as mesmas características, mesmo tipo sanguíneo. Então, toda doadora tem que ter, e pelo Conselho de Medicina, idade até 37 anos, porque é baixo risco. Baixo risco. Cariótipo normal, sorologia negativa. Não pode ter endometriose nos ovários, porque diminui a quantidade dos óvulos. Não deve ser fumante. Tendo esses critérios, ela pode ser uma doadora de óvulos, tá certo? Em um banco de óvulos. Tanto nessa cruzada compartilhada, que não é um banco. Que não é um banco, é uma troca, mas feita na própria clínica. O banco é uma clínica também. Também, só que né? Ela tem uma liberação especial da vigilância, porque ela congela os óvulos e manda para outros lugares. Eu digo que a clínica, como eu estou falando, pronto, a minha clínica, eu só cozinho para dentro de casa. O banco de óvulos, ele é o iFood. Ele manda para onde? Ele manda para longe. Tem que ter uma liberação especial, porque ele tem que fazer o segmento desses óvulos. Entendi. Porque imagina, se ele pega vários óvulos de uma mesma doadora, aí manda para a minha clínica, depois manda para outra clínica no Recife, para outra. Vão ter vários irmãos. Pois é, então ele tem que mostrar para a vigilância que ele viu que aqueles óvulos daquela doadora foram para Recife. Se já deu gravidez, ele não pode mandar mais óvulos daquela mesma doadora. Com aquela mesma doadora. Como eu não saio mandando os óvulos das minhas pacientes para lugar para nenhum, é só lá na clínica. Então não tem esse problema. Eu não tenho que dar essa reportagem. Né, porque eu não mandei para longe. Para longe. Então eu não sou banco de óvulos, só faz lá. Só faz lá. O banco de óvulos ele manda para outros lugares. Para outros lugares. Entendi. E com relação, outra pergunta que às vezes o pessoal quer saber, a escolha do sexo, como é que está essa questão? Certo. Isso é muito polêmico. É polêmico ainda, né? Mas assim, hoje ficou mais claro na cabeça, porque o que acontecia? As pacientes que iriam para ver o sexo, a técnica existe, se chama PGTA, teste pré-gravidez para ver aneuplodias, ou seja, alterações cromossômicas. Como a gente falou, um Down, Edwards, um Patô, ou seja, para dizer que todo ser humano é para ter 46, para ver se eu tenho um cromossomo a mais ou a menos. Ou a menos. Tá? Então, assim, uma trissomia, que são 3 cromossomos do 21, aí nasce uma criança especial. Mas uma trissomia do 22, aborta. Uma monossomia de qualquer cromossomo, tirando o X, que é uma mulher com um X só, que é Tanner, ela pode nascer, mas as outras As outras morrem, né? Então, aí o estudo é para ver isso, para ver se o embrião tem a síndrome. É saudável ou se tem síndromes, né? Porque aí vai. Só que aí na hora que a gente vai ver todos os cromossomos, a gente vai ver se tem 2X ou se é só um X, que é Tanner, se tem 2X e um Y, que é Klinefelter. Então vai ver, e vai ver os outros, 1, 2, 3, 4, como 21, que é o Down, vai ver isso. Bom, nessa conta, a gente acaba vendo se é sexo. Aí não foi criada para isso. Aí teve um tempo que ficou, não, eticamente não pode dizer. Por quê? Na hora que o paciente via, ele estava vendo doença, mas aí vamos dizer que ele tinha 3 embriões sem alterações cromossômicas. Uma menina, um menino e uma outra menina. Aí ele podia querer colocar o casal. Então ele dizia que era induzido a escolher não pelo aspecto morfológico do embrião, para dizer melhor chance de grudar, mas pelo sexo. Mas veja, ele não fez motivado normalmente para isso, ele fez motivado para não ver doença. Até porque quando um casal chega numa clínica motivado a ver o sexo, ele corre o risco de pagar todo esse investimento e também tomar os hormônios, fazer tudo. E não viu o sexo que ele quer. Exatamente. E se ele tiver 3 embriões femininos, ele queria um menino e só veio mulher. Aí pronto. Aí, gastou o dinheiro, e só veio mulher. E só veio mulher. Então, o estudo é para isso. Aí teve uma época
que não se divulgava, dizia que era euploide, mas não dizia Tipo, se era XX que é de mulher ou XY que é de homem. Só que isso é um resultado laboratorial. E o Conselho de Ética rege os médicos e não os laboratórios não os laboratórios de análises clínicas. Aí pacientes, advogadas, claro, entraram na justiça e disseram, eu paguei por um exame e não estou tendo o resultado completo do exame. E aí acabou essa história e agora, a partir daí, elas têm acesso a saber se é menino, se é menino. E em situações assim específicas de doenças, por exemplo, a pessoa tem um filho... Hemofilia, Aí mesmo naquela época, saberia. Já poderia, né? Mas hoje escolher o embrião. Não pode, na realidade ela vai fazer isso. Aí se ele fez o estudo e viu que tem 2 meninas e um menino, pronto, o autismo, que hoje está muita gente sabe que é mais homem do que mulher. Se de repente já tem um histórico na família e estou com medo, de repente eu vou preferir uma mulher porque tem menos chances da expressão do autismo do que o menino. A pessoa já tem, digamos, um filho autista, por exemplo, né? Por exemplo. Aí ela quer diminuir essa chance. Ela pode botar embriões só femininos. Exatamente. Mas também tem testes que ajudam a tentar diminuir, né, Tina? Exatamente. Essa questão do autismo, né? Quais são? Diz aí. E o autismo, eu vou fazer uma analogia para ficar um pouco menos técnico. Existem genes. A gente está até agora falando de cromossomo. Então, como é que eu falo? Cromossomo é como se no nosso DNA fosse um livro. E eu estou vendo o número de páginas do livro. Todo indivíduo é para ter 46 páginas. Então, é porque eu tenho uma página a mais, uma página a menos. O autismo não é uma página, não é um cromossomo inteiro, é uma palavrinha nessa página que foi trocada. Aí, como o gene do câncer de mama, que é o BRCA1, BRCA2. Então, tem alguns genes que já foram associados à presença do autismo. Então, se o casal já tem um filho com autismo, e ele vê que o filho dele tem um gene que é desses que já foi identificado com correlação com a presença do autismo, a gente pode ver se eles, né, então vão ser portadores e a gente pode fazer uma sonda, que é tipo um marca-X para procurar este gene específico nos embriões, para ver se aqueles embriões estão comprometidos. Tem esse gene ou não. A gente fez isso num casal, que eles tinham um filho com autismo, e aí encontrou um embrião que não tinha, ele era só portador, igual os pais, mas não era homozigoto. Azinho. Ele tinha um azão, ou seja, ele era portador. Aí a gente transferiu esse embrião e o filho dele já tem aí seus 3 anos e aparentemente não tem autismo. Mas só que o que acontece? Existem pessoas que têm o autismo e que não têm gene alterado. Portador. Então não é garantia 100%. Não é. É mais ou menos por isso que eu falei a analogia do câncer de mama. Tem gente que não tem o gene do BRCA1 e vai ter a expressão do câncer. Então tem gente que se eu tenho o gene, eu já tenho um risco maior. Mas não é garantia 100% também que você vai ter. Não é. Posso ter o gene e não ter expressão. E não ter expressão gênica. Exatamente. E posso não ter o gene e ter a manifestação da doença. Exatamente. Então, não, às vezes você pensa assim, se você não teve, né, assim, se eu nunca tive um filho autista e vou ter o meu primeiro, até que ponto vale a pena fazer esse investimento, porque não vai zerar o risco. Não vai zerar o risco, né? Então não é assim, porque vou fazer um bebê de proveita porque é 100% de certeza que eu não vou ter um filho autista. Pelo contrário, né? Você não tem essa garantia de jeito nenhum. Ainda não tem testes que garantam que você não vai ter. A gente exclui com 99% as alterações cromossômicas. Gênicas ainda não. Sobretudo o autismo, porque, como eu estou dizendo, tem alguns genes que você exclui. Por exemplo, o gene para uma hemofilia. Para uma fibrose cística. Porque é um que determina, específico. Se eu tenho os 2 genes para aquela doença, eu sei que eu vou ter a doença. Aí eu posso ver esse embrião, se ele tem... Não coloca o embrião. Ele vai ter outro destino. Isso é uma coisa muito importante, né? E normalmente você vai fazer isso, porque assim, felizmente são doenças mais raras, você só vai fazer quando... Normalmente essas doenças gênicas têm histórico familiar. Tem uma história de hemofilia na família, tem uma história de uma doença como a fibrose cística.
Aí a gente já sabe que na família tem, então já pesquisa no casal e vai pesquisar no Pesquisar embrião. no embrião antes de botar, que é o diagnóstico pré-implantação, né? Exatamente. Antes de você implantar o embrião, né, de Útero. você colocar ele dentro do útero, porque é assim, minha gente, pega o óvulo, pega o espermatozoide, faz a fertilização numa plaquinha, digamos assim, por isso que o pessoal faz a fertilização in vitro, né? E aí, depois, esse embrião, no momento adequado, ele é colocado dentro do útero. Então, se aquele embrião não está saudável, né? Se ele tem algum problema, ele não é colocado. Né? Isso é uma garantia que você tem, né? Tanto que os embriões têm uma qualidade, né? Qualidade A, qualidade B, né, Tina? Eles têm vocês têm como categorizar a qualidade do embrião, né? Aí essa qualidade é morfológica. A morfológica. Para dar mais assim, para dizer se tem mais chance de implantar ou não. Ou não. E esse estudo genético é para ver se é saudável, para ver doença. É uma proteção. Agora é aquilo que a gente falou. Nem todo mundo que vai fazer a fertilização tem que fazer esse estudo genético, porque assim, veja, eu penso assim, quando um casal tenta em casa, ele não faz, se confia na mãe natureza. Na mãe natureza, Ela é mãe, não é madrasta, não. É. Então, a gente, se é uma pessoa jovem, sadia, que está fazendo porque o espermograma do marido está alterado, mas ela tem 30 e poucos anos, nunca teve histórico, nunca teve aborto, ela faz a fertilização e não tem que agregar o estudo genético. Ah, não, mas eu já tenho um histórico familiar, eu já tive aborto, eu tenho 40 anos, aí ela vai fazer a fertilização mais o estudo genético. Tina, me diz uma coisa, quais são os exames assim que você geralmente pede na investigação inicial para esse casal? Perfeito. Normalmente, o que a gente pede? Eu peço exames hormonais para ver uma alteração na tireoide, na prolactina, para ver se ela tem algum padrão androgênico, pensando em ovário policístico. Uhum. Então, o que eu tenho que pensar? Se ela está ovulando ou não. Segundo, o espermograma, porque eu tenho que saber se ele também tem um sêmen bom em termos de quantidade, qualidade, né? Então, eu brinco e digo que eu preciso de óvulo e sêmen. E depois, o que eu preciso? De trompa. Aí eu vou pedir um exame que é mais chatinho, que é a histerosalpingografia, que vai jogar um contraste para ver como é que está o útero, a cavidade uterina e as trompas. Uhum. Tirando isso, mais uma ultrassom endovaginal para ver, para somar informação se a cavidade uterina está boa, se tem folículos, se tem alguma imagem, né, de pólipo, qualquer coisa que possa atrapalhar, né, a fertilização. Exatamente. Com esses exames eu já tenho um norte de aonde é que está a dificuldade. E se é uma paciente que já tem mais de 37 anos, ou às vezes até as outras, eu já penso até em pedir um antimileriano. Uhum. Esse exame, numa investigação inicial, no ginecologista, às vezes não, porque o plano de saúde não cobre, custa aí uns R$400. Mas se é uma paciente que quer adiar, que quer até postergar, aí eu peço, porque eu tenho que saber se eu tenho tempo de ir bem devagarzinho, se dá tempo de ela esperar. Dá tempo de esperar. Aí eu peço um antimileriano. Porque isso são exames importantes para a gente ver, né? E lembrar que nem sempre, isso é uma coisa importante, minha gente, nem sempre é a mulher, né? Exatamente. Porque às vezes as pacientes, doutora, eu não consigo engravidar, eu devo estar com algum problema. 50% da responsabilidade é sua, 50% é do marido, do companheiro, do parceiro, né? Às vezes as pessoas não acham que... Não, mas ele já teve um filho do primeiro casamento. Sim, mas ele pode ter tido, mas agora ele pode estar com problema. Com certeza, a gente não faz preventivo todo ano. Então, porque o homem teve um sêmen bom para engravidar 5 anos atrás, garante que 5 anos hoje está bom? Não tem doenças não que vão aparecendo, varicocele, trauma, bactérias, os estresses do ambiente não vai piorando a produção dos remédios, às vezes, que estão tomando, que baixa a motilidade do espermatozoide, finasterida, testosterona. Tudo isso vai afetando. Tudo isso vai afetando, viu, minha gente? Vocês estão pensando que é só a mulher? Não. Mas olha, vejam só, o papo tá bom, né? O nosso podcast foi maravilhoso. Tina, obrigada. Né? Foi uma conversa maravilhosa, é extremamente esclarecedor, né? A gente precisa falar sobre isso, né? A gente tem que alertar as mulheres, 17 em 100, minha gente, é muito, muito alta a taxa de pessoas com dificuldade de engravidar, então a gente tem que alertar muito essa questão, né? Obrigada, Tina, queria que você desse uma mensagem final para nosso público. Primeiro, eu queria lhe agradecer, foi um prazer maravilhoso estar aqui.
E eu penso assim, a mensagem que eu diria, a gente programa tanta coisa na nossa vida, né? A casa, a viagem, trabalho. E quem é mãe sabe que a coisa mais importante da vida da gente, depois que a gente trabalha, mas quando a gente vira mãe, a gente vê que é a melhor coisa da vida. É, melhor coisa. Isso é bom Então, eu demais. não É, conheço uma mãe que não diga isso. é. Então, como é que você pode não planejar seu projeto reprodutivo? Se você não fizer isso no futuro, você pode se arrepender. Então, pense. Não quer dizer que você vai ter hoje, mas programa. Programe. Não deixe para a última hora, né? Não deixe para a Não última hora. deixe para a última hora. Converse, programe, planeje, né? É isso. Porque eu acho que a gente não pode perder tempo. Então, tem coisas que não voltam. Muitas vezes, às vezes eu ouço assim, não, vou fazer meu mestrado, vou fazer meu doutorado, vou fazer não sei o quê, vou fazer. Botam 500 coisas antes de um planejamento, né? Antes da questão reprodutiva. E a questão reprodutiva tem prazo, Tem. né? Não Tem volta prazo e mais. não volta. Vou dar mais um número para fechar. Sabe qual? Aí nos Estados Unidos, há 3 anos atrás, ele disse que a taxa de ovo doação era em torno de 12%. Nesses últimos 3 anos, já estão se falando, e eu vi na clínica, 20% dos casos da gente é de ovo doação. De ovulação. E isso é evitável, porque essas mulheres não vieram porque perderam a maioria em cirurgias ovários, não. Foi porque postergaram, e aí quando quiseram não conseguiam mais. Não conseguiam Então, mais. é muito assim, ainda bem que tem Frustrante, essa né? opção, É, mas era evitável. era Ela evitável. poderia estar lá na clínica fazendo com o próprio Próprio óvulo. óvulo. E É, aí, como chegou tarde, ela aceitou a ideia. Mas se a gente faz 20, imagina que nem todo mundo aceita. é. Então, deve ter pelo menos Deve 30, ser uns 40%. 40% Deve ser uns de paciente 40%. que chegou tarde. Chegou tarde. Umas desistiram e E outras outras, acabaram pelo é, prol de querer ser é, mãe e aceitar o óvulo aceitando doado. óvulo doado. Eu já fiz mais de um parto de óvulo doado aqui no Não é? consultório. É verdade. Isso aí é uma coisa que é a realidade, né? Que a gente vê no dia a dia. Não é uma coisa fantasiosa, não. É a real. É a Exatamente. real. Minha gente, foi um prazer, né? Se você gostou desse nosso podcast, compartilhe com outras pessoas, siga a gente aqui, né, no YouTube, no Instagram, né, Isso Tina? aí. Arte Fértil, né? É a clínica de doutora Altina, né? E o seu pessoal é a Tina Castelo Branco, o meu vocês já sabem, né? Compartilhe com outras pessoas essa informação. Um beijo e até o próximo podcast.